Então tá bom. Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos, né, ao CRIA, não que vocês já vieram várias vezes, mas a aula de História. Só para eu ter uma noção, que eu acho que é importante, quem aqui, levanta a mão rapidinho, quem é ou já foi aluno meu? Tá, tem alguns aí. Outra pergunta importante, quem é de escola pública? Levanta a mão. Ótimo, ótimo. Então tá, porque é legal ter uma noção do público, tá? Para direcionar também a minha fala. Então vamos começar. A disciplina de História na Unicamp, ela, como disse o próprio José Alves naquele vídeo, a disciplina de História, ela dialoga, em primeiro lugar, com o tempo presente. Então as questões do presente determinam, no caso, os itens, ou seja, as questões do vestibular. Então, se a gente está passando por discussões como gênero, por discussões como o racismo, por problemas sociais, econômicos, avanço da extrema-direita, esses pontos atuais vão ser usados na disciplina de História para a elaboração das questões. Então, mesmo que as questões falem do passado, mesmo que as questões falem de um momento muito lá atrás, elas vão estabelecer algum tipo de ponte, nem que seja invisível, com o presente, tá? Só que antes de falar das questões em si, porque eu vou analisar algumas questões, eu acho que é importante a gente pensar, num primeiro momento, o que é a universidade, a Unicamp, e como que isso se reflete na prova. Porque o vestibular, ele não é só selecionar o aluno, se o aluno é bom, se é ruim. Isso é um pouco um delírio, às vezes, dos alunos, né? Eu não passei, então eu sou mau aluno. Não é isso. O vestibular, ele seleciona também um perfil de aluno. Um perfil de aluno, porque é como a universidade se enxerga e, portanto, como a universidade quer ser constituída. Então, a Unicamp, ela procura, num primeiro momento, um aluno que seja capaz de ler o mundo. Então, isso a universidade vai buscar. E tu vai ver como isso aparece na prova. Um aluno que é capaz de ler o mundo é um aluno que é capaz de ler, claro, textos escritos. Tanto faz se o texto escrito é num Instagram, se é no WhatsApp, se é um texto impresso. Um aluno que é capaz de ler imagens. As imagens não deixam de ser textos. Toda imagem é uma forma de texto. A imagem é também textualizada. Então, se tu é capaz de ler a letra de uma música, um poema, se tu é capaz de ler a realidade que te cerca. Então, o vestibular da Unicamp, ela procura um aluno capaz de ler o mundo, de ler textos, de ler imagens, de estabelecer conexões. No fundo, a Unicamp está querendo saber se tu vai ser um aluno que aqui na graduação vai ser capaz de fazer essas conexões também. Um professor vai dizer uma coisa A, o outro vai dizer uma coisa B, tu vai ler um texto que diz uma coisa C, e a partir daí tu estabelece conexões e constrói o teu próprio conhecimento. Quer dizer, então, a universidade, ela se enxerga de uma forma e, portanto, procura alunos que se encaixem nesta forma que ela também se enxerga. Quer dizer, alunos que têm visão crítica. Visão crítica não é, eu vou chegar aqui e vou virar revolucionário e incendiar o campus, não é isso. A visão crítica é exatamente a capacidade de ler o mundo, de ler o texto, de ler a realidade. Quem disse, em que época disse, para quem disse e o porquê. Isso é uma visão crítica, independentemente do que eu comentei. A Unicamp também trabalha com essa ideia de mundo plural. A hora que tu entrar aqui na universidade, tu vai perceber que a universidade, ela é plural. Eu posso dar 2 exemplos de quando eu fiz a graduação. Eu fui aluno aqui da Unicamp. Na minha sala tinha gente do Nordeste, na minha sala tinha um peruano, e na minha república tinha um alemão, o Jorge. Quer dizer, imagina, então, essa experiência plural, a universidade também te oferece. Então, ela também busca essa pluralidade. Certo? Ou seja, estamos falando de um mundo atual plural, de um mundo atual que é baseado em diversidade, então a universidade também se constitui dessa forma. Como é que isso aparece na prova, então?
né, sendo mais objetivo e mais claro. Aliás, como que isso aparece no logo da universidade? O próprio logo da universidade é um logo que estabelece conexões. Ele parece uma teia que estabelece diferentes conexões, porque ele, na verdade, é uma cópia do próprio campus da universidade, em que os institutos também se conectam. Quer dizer, a universidade já foi pensada em conectar artes com história, com humanas, com exatas, com a medicina. Então, no próprio desenho da universidade, essa ideia já está presente no próprio logo. Uma universidade que se pensa também como teias, como conexões. Certo? Agora, como é que eu organizei aqui para ser bem... Quem é meu aluno sabe que eu sou bem organizado, certinho. Eu organizei assim. Primeiro eu vou falar conteúdo e depois forma. Quer dizer, quais conteúdos têm aparecido mais? Eu vou dar algumas dicas, algumas sugestões. E depois forma. Quer dizer, de que jeito esse conteúdo é cobrado. Tá? Então, olha só. Começando aqui. Em relação ao conteúdo, eu fiz um levantamento dos últimos anos. Claro que eu não peguei os últimos 20 anos de universidade. Eu peguei os vestibulares mais recentes, os últimos 5, 6 anos de Unicamp. E mesmo dentro do que eu vou te mostrar, eu também vou dar outras dicas. Então, quer ver? Dá uma olhada. O que tem caído mais nos últimos anos? Tudo isso aqui que está aparecendo é o que aparece mais na prova da Unicamp. É o que vai cair? Não, porque o vestibular é sempre uma caixinha de surpresas, sempre. Às vezes a gente pode pegar um ano em que a prova tenta dar uma mudada, e aí vai ser diferente disso. Isso aqui é probabilidade, estatística, é o que tem mais aparecido. Dá uma olhada que o Brasil República lidera, com quase 20% das questões. Toma cuidado, né? Porque Brasil República, tanto pode ser Marechal Deodoro, em 1889, como pode ser Brasil República como um todo. Pode ser Plano Collor. É a República inteira. Tanto faz se é a República mais antiga ou mais recente. Então, Brasil República lidera as questões da Unicamp. Seguido por Brasil Colônia. Só que aqui também fiquem espertos. Porque o Brasil Colônia, pegando aí a divisão tradicional, vai até o Dom João VI, até 1808. Então, Brasil Colônia, pensa que eu te disse de uma universidade que se enxerga como plural. Então, Brasil Colônia tem questões sobre indígenas, Brasil Colônia tem questões sobre a região amazônica, Brasil Colônia, claro, tem questões sobre engenho, pau-brasil, açúcar, mas também tem questões sobre escravizados, sobre africanos, e pode ter Inconfidência Mineira. Então, Brasil Colônia é a colônia como um todo, pensando nessa questão plural, sobre mulheres no Brasil Colônia, sobre mulheres escravizadas no Brasil Colônia. Então isso, Colônia, pensa o que eu disse, é um tema amplo e sempre dialogando com as questões do presente, ou seja, com esse mundo plural e diverso, tá? Guerra Fria também é um tema que aparece bastantinho. E Guerra Fria é um assunto que também é muito longo, pode ser desde corrida armamentista aos movimentos de maio de 68. Pode ser movimento de Luther King e Malcolm, e pode ser Muro de Berlim. Né? Então, Guerra Fria também aparece bastantinho. Brasil Império, de novo Brasil. E Império é aquela coisa, é primeiro reinado, né? Dom Pedro I, é a regência, que todo mundo detesta, a regência. Os alunos às vezes abandonam, aí deixa para lá, vou estudar só o Pedro I e o Pedro II, aí cai regência. Né? E o segundo reinado, que é uma aula sem fim, né? O segundo reinado, ela é uma aula longa. Nazifascismo, também não é à toa, né, que nazifascismo tem aparecido muito. A gente tem visto movimentos neonazistas, extrema-direita, radicalizações. E aí uma coisa que é renascimento, 6%, e navegações separadamente também 6%. No caso de navegações, aí também fiquem espertos. Pode ser descobrimento do Brasil, mas pode ser Colombo. Pode ser Vasco da Gama, pode ser o contato dos portugueses com a África. E aí, de novo, esse mundo plural e diversificado. A África, rainhas africanas como a Nzinga. Então, teve uma questão da Unicamp sobre isso. Navegações, ano passado, acho que foi ano passado,
ou retrasado, já nem lembro, mas uma questão, era navegações, comércio, no Atlântico, mas falava do azeite de dendê, que era do reino de Benim. Então, navegações não é só Pedro Álvares Cabral, né? Envolve aquela coisa meio euroatlântico, né? Europa e Atlântico ao mesmo tempo. Pode ser tráfico negreiro também nas navegações. Agora, se eu fizer aqui uma separação, se eu fizer uma compilação, dá uma olhada. Se eu juntar esses, ó, a história do Brasil tem quase 40% da prova. E aí, o século XIX predomina. Por que o século XIX predomina? Uma questão estatística. Se a colônia é até 1808, o primeiro reinado, a regência, o segundo reinado e o começo da república, é tudo século XIX, né? Que a gente chama de o período dos os 800, quer dizer, 1800 e alguma coisa. Nessa aparece essa expressão, os 800, é porque é 1800 e alguma coisa. Tá? Então, essas informações me parecem que, assim, vai cair isso? Não sei, provavelmente, estatisticamente pode ser que sim, mas o vestibular é sempre uma novidade, né? Pode vir questões que nunca caíram, obviamente o tema, eu quero dizer, né? Mas século XIX a gente está fazendo o quê aqui? Estudando a prova. O aluno, às vezes, mais uma diquinha, eu vou fazer os vestibulares antigos. E aí tu fica muito preocupado, assim, será que eu acerto a questão ou erro? Acerto ou erro? Errei. Não, às vezes é legal tu fazer um estudo da prova. O que caiu? Como que caiu? Tinha menos imagem, agora tem mais imagem, tinha menos texto, agora tem mais texto. Deixa eu comparar, sei lá, o Unicamp 2016 com a Unicamp 2022. A prova tem mudado? É legal fazer um estudo da prova. Então, conteúdo, aqui. Uma diquinha que eu acho que é legal, uma sugestão, a gente ano que vem é 2024. Então, se ano que vem é 2024, tem aí a data de final 4, quer dizer, o golpe militar de 64. Né? Se a Unicamp está falando muito de Brasil República, se a questão do avanço da extrema-direita é uma questão atual e presente, pode ser, eu não sei, ninguém aqui tem informação privilegiada, coisa alguma. Aqui eu estou fazendo o meu papel de, final 4, é legal olhar. Né? De repente, a Unicamp tem escavado arqueologicamente o antigo pátio do DOI-CODE. Então, pode ser um tema que seria uma questão maravilhosa, inclusive, certo? Então, se eu fosse aluno, eu olharia para essas questões dessa forma. Como que esses temas podem dialogar com o Brasil presente, com o que está rolando e assim por diante. Tá bom? Beleza? Então, essa parte é a parte do conteúdo, mas é uma questão estatística, não é premonição, nada disso. Até para os meus alunos em sala de aula, eu vou comentar as mesmas coisas, e estou aqui como se eu fosse um aluno, fui, né? Até pouco tempo era aluno aqui, fui aluno do José Alves, inclusive, no doutorado, já faz um tempinho, certo? Beleza? Tá bom? Então, olha só, e agora? Vamos ver como que isso aparece nas questões da Unicamp. Porque aqui, e aí de novo, não é ficar tentando saber se eu acerto ou erro. Né? O aluno tem muito isso, errei, não sei nada, e começa a se chicotear. Não, vamos dar uma olhada assim, como é que cai? Só uma coisa, as questões que eu selecionei, elas não são exatamente aqueles temas que eu mostrei. Por quê? Porque quando eu olhei todas as questões, eu falei, quais que eu levo, né, para o pessoal olhar? Eu selecionei as questões que mais tem cara de Unicamp. Aquelas questões que falam assim, essa quer selecionar o aluno leitor de mundo. Essa quer selecionar o aluno que é capaz de estabelecer conexões. Então, essas questões aqui, elas têm agora um outro objetivo didático. É o formato da prova, a forma. O conteúdo eu já te mostrei o que tem caído mais, tá bom? Então, olha só, a Unicamp 2019, ela mostrou essa imagem. Essa imagem, eu vou tentar fazer com vocês o exercício do raciocínio da questão. Tanto que eu não vou ficar aqui lendo alternativa por alternativa, eliminando, que aí morreríamos de tédio. Né? Vamos tentar raciocinar como que seria eu ali na hora da prova. Bom, a Unicamp 2019 botou essa imagem, e essa imagem está escrita, ela sempre vem com uma legenda, porque o aluno não vai precisar ficar decorando data.
A data vem na prova muitas vezes. Então vem ali, Partido Nacional Fascista de Mussolini. Então ele já está te dando a dica, é uma questão sobre fascismo. Aliás, antes de ler as alternativas, porque o aluno faz isso, né? O aluno é ansioso, e o aluno fala assim, deixa eu ver se eu vou saber. Só que ele começa com esse raciocínio, deixa eu ver se eu vou saber, antes de ler a questão. Então ele já vai lá olhando as alternativas. E aí a ansiedade só aumenta. Eu faria o seguinte, não lê as alternativas, calma. Primeiro vamos desarmar a questão. A gente olha a questão e primeiro desarma ela. Primeiro a gente desconstrói. Nem que tu pegue lá o teu lápis na hora e vai fazendo umas flechinhas, uns risquinhos. Então vamos lá. Partido Nacional Fascista de Mussolini. Então uma questão sobre fascismo. 1934. Então é antes da Segunda Guerra. Né? Segunda Guerra só em 39. E aí ele olha só, o Unicamp até te dá um caminho. Se, em italiano, significa sim. Então agora eu olho para a imagem. A sede do Partido Fascista, o logo do partido não estava, tá? Eu que coloquei ali só para ficar bonitinho. Era só a imagem, então é a sede do Partido Fascista, está escrito sim, e a cabeça do Mussolini gigantesca que está ali. Ele até coloca Partido de Mussolini. Então a ideia, isso antes de continuar, qual é a ideia? Sim ao fascismo. Sim, apoiamos o movimento. Sim a Mussolini. Pronto, guarda na manga essa informação. A Unicamp está te mostrando uma imagem de apoio ao fascismo. O fascismo ainda no auge. Tá bom. Aí a Unicamp do lado dessa imagem, no caso embaixo, né? A Unicamp vai lá e coloca uma música. Ou então, olha só, imagem, letra de música. Tá vendo? Diferentes formas de leitura. Aí a Unicamp coloca essa letra de música, que tem uns trechinhos, né? Esta manhã eu acordei, adeus. Só que mais do que a letra, que eu não vou ficar lendo inteira, quem quiser vai lendo aí, enquanto eu comento, mais do que a letra, lá embaixo. Olha só como a Unicamp te direciona. Direciona significa, vai por esse caminho. A fotografia anterior, aquela da cabeça do Mussolini, registra a fachada do Partido Fascista de Mussolini em 1934. Quer dizer, ela ainda repete a informação. A música Bella Ciao foi um hino cantado contra o fascismo. Opa, então a Unicamp criou duas coisas diferentes. A imagem é a favor do fascismo e a música é contra. Continuando. Contra o fascismo de Mussolini e as tropas nazistas durante a Segunda Guerra. Em 25 de abril de 18... Putz, então a Unicamp agora jogou lá para frente. Ó. Em 2018, quer dizer, muito tempo depois do fascismo, muito tempo depois da Segunda Guerra, quando a Itália celebrou 73 anos de sua libertação do nazifascismo, a canção foi novamente cantada no país. Então, olha que questão legal. Agora fecha tudo e tu vai ver que quando eu for para a alternativa, ela vai estar já desarmada. Então a ideia é uma imagem pró-fascismo, uma canção contra o fascismo, e quando isso retorna em 2018, o uso dessa canção. Então essa canção, ela atravessou o tempo. Aliás, ela deve ter atravessado não só o tempo, mas os espaços. Deve ter sido cantada na Alemanha, em outros países da Europa. Pronto. Aí a gente agora vai para as alternativas. Percebe? Então, antes da gente olhar e acertar, a gente faz o quê, então? Desarma a questão, tu vai recrutando o teu conteúdo, porque se a pessoa não sabe nem o que é fascismo, não consegue, concorda? Agora, tu recruta o teu conteúdo e começa a estabelecer pontes, estabelecer conexões. Repara que a questão da Unicamp, ela não é decoreba, ela exige do aluno produzir um conhecimento ali na hora. Uma imagem, uma canção, o fascismo, 2018, e enquanto isso tu está produzindo algo ali na tua cabeça. Então a canção é isso, a letra é... Tum, aí vai vir a alternativa. Tá? Então a hora que a gente olha as alternativas, e várias delas a gente consegue eliminar. Né? Tem alternativa que vai dizer, as duas coisas apoiam o nazifascismo.
o nazifascismo era democrático, entendeu? Tem algumas que a gente elimina rápido, e a alternativa correta é aqui, ó. Trata-se de uma música de alcance internacional, entoada em várias partes do mundo, em diferentes contextos. É verdade, né? Porque foi lá em 30 e pouco, Segunda Guerra, 2018, de resistência política contra o fascismo. Regime caracterizado pela adesão da massa em relação ao seu líder. Né? Era a imagem, né? Apoiando Mussolini, como explicita a fotografia. Certo? Então, normalmente, e aí a Unicamp nesse ponto, as alternativas são muito honestas, ela não induz ao erro, porque tem vestibular mais antigo, mais maldosinho, que levava o aluno a errar. Aqui não tem indução ao erro, tu consegue eliminar as erradas, e tu vai perceber, olha só que legal, que bonito isso, tu vai identificar na alternativa o teu raciocínio. Tu vai olhar na alternativa e vai dizer, foi isso que eu pensei, foi isso que eu criei na hora da prova. Foram as conexões que eu estabeleci na hora da prova. Foi o conhecimento que eu também produzi na hora da prova. Tá bom? Quer ver? Olha só. Outro exemplo. De novo, imagem e tal. A Unicamp 2020, e aí tu acha que é à toa essa questão? Claro que não, estava dialogando com o mundo contemporâneo, com o mundo atual. Eles pegaram essa imagem, professor, mas eu tenho dificuldade no inglês. Mas eles colocavam a tradução ali na hora, né? Então, vinha ali, o quão vermelha é a sua escolinha vermelha? Aí ali embaixo, já passou da hora dos pais americanos, no caso norte-americanos, né? Conhecerem os fatos. Aí tem um soldado da esquerda, socialista, sei lá, comunista, injetando uma injeção vermelha na escola. Então aí, peraí, esse cartaz é antigo, quer dizer, de que data? A gente já vai ver. O que estava rolando nesse passado, como é que a Unicamp estabelece um vínculo com o presente? Claro que tem a ver com esses assuntos da doutrinação, que a escola tem que ser neutra, de gente processando professores. Então, a Unicamp, em vez de dizer isso, pegou uma questão do passado que faz referência a um episódio similar. Quer ver? Então, olha aí a imagem, continuando. Quando tu olha as alternativas, porque o aluno, no primeiro momento, ele ficava na dúvida, meu Deus, qual é o tema? Tá, eu entendi, a propaganda de esquerda nas escolas, e que os pais norte-americanos têm que se defender, já passou da hora. Mas todas as alternativas, todas, falam de um episódio da história dos Estados Unidos, que é o macartismo. Para quem não sabe o que foi o macartismo, aí o aluno tinha que ter uma noção. Por isso que não é assim, a Unicamp dizem que é só ler que responde. Não, não é isso. Tu tem que ter um repertório, tu tem que trazer algo de casa, a tua bagagem tem que ter, né, conhecimentos, e agora eu vou aplicar. O macartismo é auge da Guerra Fria. Foi quando um senador norte-americano, ele vai na televisão norte-americana, e também em alguns discursos no próprio Senado, ele vai dizer, olha, o comunismo não é só uma fronteira geográfica. Quer dizer, o comunismo não está só lá na China ou lá na ex-União Soviética. Ele vai dizer, o comunismo é uma fronteira ideológica. Pode ter deputado comunista, senador comunista, teu vizinho pode ser comunista. Então começa nos Estados Unidos uma neurose de que todo mundo podia ser comunista. Um deputado, um senador, o teu vizinho, o teu parente. Engraçado, né? Como dialoga com o momento presente. E aí, a partir disso, professores de história muitas vezes usam um termo que é o período de caça às bruxas. Um monte de gente presa, gente que nem sabia o que era comunismo foi presa, e gente que participava mesmo de movimentos também. E aí pronto, uma imagem, uma propaganda, um cartaz, um pôster, a gente desarma ele e vai para a resposta, que era, defende que já passou a hora, e aqui muito legal, quer ver? Olha como a Unicamp é honesta nas alternativas. Olha primeiro, o cartaz questiona se aquele seria o melhor momento ou não para os pais.
Não, não, ao contrário, o cartaz disse, já passou da hora. Olha a letra B, só para ter uma... Defende a injeção vermelha. Não, ao contrário, questiona a injeção vermelha. Está vendo? Tu consegue eliminar as erradas. Aí a correta, no caso, era a letra D. Essa política, instaurada no contexto de Guerra Fria, foi marcada por violações de direitos individuais. Assim, porque invade as casas, prende as pessoas, faz inquéritos, faz questionamentos, a partir do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Aí, às vezes, o aluno fica um pouco na dúvida, ai, meu Deus, será que esse comitê existiu mesmo ou não? Mas, eliminando as outras, não tem erro, tá bom? Então, olha só, indo rapidinho. Mais uma, outra com imagem. Claro que agora o Unicamp está imprimindo as provas com imagem, coloridinha, está mais bonito, né? Então, olha só, Unicamp 2021. Repara que eu estou vindo na linha do tempo, né? O vestibular. O bolchevique Boris Kustodiev, 1920. Pronto, então aqui o aluno também começa a desarmar a questão. Tu olha a imagem. Bom, primeiro, ela chama o bolchevique. De novo, o aluno tem que ter uma noção do que é bolchevique. Senão também não responde. Se para o aluno a palavra bolchevique é como se fosse uma palavra em aramaico antigo, tu não vai conseguir fazer a questão. Aí tu olha a questão e fala, opa, bolchevique. Então, bolchevique é a Revolução Russa. Tinha os partidos, bolcheviques, os mencheviques, a Revolução Russa, Lenin, que era dos bolcheviques. Então, a primeira coisa, tu já puxa uma flechinha e põe Revolução Russa. Tá. 1920, a Revolução Russa é de 17. Então, se a Revolução Russa é de 17, 1920, ou o governo revolucionário está no começo, ou eles estão enfrentando resistências ainda. Porque a Revolução Russa acabou de acontecer. Então, dá uma olhada. O bolchevique aqui é uma pessoa gigantesca, porque é óbvio que se o quadro chama o bolchevique, é essa figura aqui, né? Tu não vai ficar na hora da prova, meu Deus, quem será que é o bolchevique aqui? Né? O bolchevique é o maior aí. Então, a ideia é a grandeza dos bolcheviques. O gigante, claro que vai representar a grandeza do movimento, a grandeza da revolução, a grandeza dos bolcheviques. E a população apoia. Aqui tem um apoio, parece que estão seguindo esse bolchevique em toda cidade. Provavelmente Moscou. Ele não fala cidade, mas a gente faz aí uma inferência. Então, bandeira vermelha, seguindo com a bandeira vermelha, o bolchevique. Ok. Então, o que parece ser? Um cartaz pró-bolchevique. Um cartaz pró-revolução russa. Um cartaz que apoia o movimento e sua grandeza. Grandeza em dois sentidos. Grandeza de volume, muita gente, e grandeza nas ideias. Né? Então, deve ser mais ou menos por aí. Só uma coisa, né? Quando a gente analisa a imagem ou letra de música, aí é só chegar lá e viajar. Não, se tu chegar lá e viajar, tu vai viajar para longe da universidade. A nossa análise, ela sempre tem um limite, né? Dentro do contexto, dentro das ideias, do que eu aprendi em aula, do repertório que eu trago de casa. Não é viajar, é analisar com o pé no chão, certo? Então, aí, seguindo, quer ver? Dá uma olhada. Aí vem a Unicamp te direcionando. O quadro bolchevique, quer dizer, a Unicamp não te deixa, vou usar aqui uma gíria bobinha, a Unicamp não te deixa na roubada. Vai ter o direcionamento. A imagem é isso, é sobre tal tema. Então, olha só, o quadro bolchevique foi pintado pelo artista russo, ainda foi generoso, né? Porque também com esse nome, Boris Kustodiev. Ele faz referências à Revolução de 17. Então eu estava certo. Como se fosse aluno ali pensando na hora. Pô, então é isso mesmo. E tem em seu centro a figura de um proletário, pronto, deu uma dica, um operário, segurando uma bandeira pintada na cor vermelha. A partir da leitura do quadro, olha que bonito, o quadro é passível de ser lido. O quadro é um texto que a gente também lê. Então, a partir da leitura do quadro e do seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Então, de novo, a Unicamp mostra uma imagem, exige o teu repertório, tu tem que ter um conhecimento e trazer isso. Vou usar uma palavra que o professor gosta. Na prova da Unicamp, tu transfere o teu conhecimento para a prova e dialoga com a prova. Tá?
Então, tu pega o que tu sabe, transfere para a prova e, na hora, pensa junto com ela. Então, olha só. Olha como também a Unicamp é honesta e vai eliminando as alternativas. O movimento de 17 resultou na saída da Rússia da Primeira Guerra. Pode até ser, né? O Lenin assina um tratado de saída da guerra, da Primeira Guerra, e resolveu os problemas econômicos. Aí não, né? O movimento da Revolução Russa e o próprio governo revolucionário tem muitas dificuldades. Tem fome no campo, falta de alimentos. Quem já teve aula de Revolução Russa deve lembrar. Se não lembrar, tudo bem, né? Tinha até fila para entregar pão e comida para as pessoas. Uma fila enorme, que nem aqui no café, uma fila enorme. Aí alguém grita lá na frente, acabou! Aí o pessoal do fundo fica maluco, né? Então tinha isso na Revolução Russa, fila para pão. Então não resolveu, né, os problemas econômicos de primeira. A Rússia recém-industrializada, aí é verdade também, foi palco do movimento bolchevique. Ok. Que culminou na ascensão de um regime democrático. Não é uma revolução. Tomou o poder à força. Né? Lenin não foi eleito. Então, essa também não dá. E aí vem a letra D, né? Já acelerando um pouquinho, porque o nosso tempo também não é infinito. A Revolução Russa foi responsável pela queda da monarquia. Verdade. O czarismo, Nicolau II. E a ascensão do partido bolchevique ao poder. Verdade também. O quadro foi visto pelo governo revolucionário como afirmação da sua ideologia. De novo, tu encontra na alternativa o raciocínio que tu fez durante a prova, tá? E aí, finalizando, as duas últimas, aí de Brasil. Essa aqui não tem imagem. Essa era uma questão que falava, olha só como dialoga com o presente. 100 anos da independência é 1922. E a gente estava para comemorar os 200 anos da independência. 2022. Então a Unicamp trouxe uma questão, em vez de falar dos 200 anos da independência, ela falou dos 100 anos. Aí ela trouxe aqui, ó, aí tem que ler o texto, aí a leitura de texto. Quer ver bem rapidinho? No início de 1920, o Brasil se preparou para celebrar os 100 anos de sua independência. Como? Numa exposição internacional do centenário da independência do Brasil. Não sei se já viram isso. Outra coisa, outra dica. Às vezes você chega na prova e fala assim, meu Deus, eu nunca vi esse tema. Calma. A Unicamp às vezes sabe que o tema é um tema que nem sempre aparece, mas ele vai te dar elementos para pensar, para raciocinar, para tu usar o teu repertório e vai dar certo. Quer ver? Então tem uma exposição no Rio de Janeiro, ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, entre 7 de setembro e 2 de julho, 7 de setembro, Ipiranga. 2 de julho, as últimas batalhas na Bahia. O evento mobilizou grandes recursos financeiros e foi responsável pela reordenação do espaço urbano. O Estado era presidente Epitácio Pessoa. O presidente Epitácio Pessoa, por meio da comissão organizadora, incentivou pela primeira vez a realização de documentários filmados, filminho. Os 100 anos da independência do Brasil, o que eles fizeram para comemorar? Criaram uns galpões no Rio de Janeiro, que pega esse espaço aqui e multiplica por 3, assim, imagina mais 2 para lá. E aí eles fizeram exposições de invenções internacionais. O Brasil convidou vários países. Aí vieram os países para demonstrar umas máquinas, umas invenções, umas novidades. E o Brasil organizou também um passeio de avião, Lisboa-Rio de Janeiro. Aí vieram os pilotos de avião de Lisboa, desceram no Rio de Janeiro, transmitiram documentários filmados. E o presidente Epitácio Pessoa subiu no Morro Corcovado e fez a primeira transmissão de rádio da história do Brasil. Foi a primeira vez. O Epitácio Pessoa falou lá de cima do morro e as pessoas ouviram no centrão do Rio de Janeiro a transmissão. Passeio de avião, filminho, rádio, convidando os outros países. Era um jeito de dizer, viu? O Brasil é civilizado. Viu? A República é mesmo o progresso. Era uma grande propaganda sobre a República. Então, olha que bonita essa questão. Ela está falando, na verdade, sobre o uso da independência.
A independência usada 100 anos depois pelo governo republicano. Uma independência, a data sequestrada e usada 100 anos depois para fazer propaganda da República. O Brasil entrando no rol das nações vistas como, sei lá, modernas, civilizadas. Aí vem lá, ó, a política de associar o cinema à exposição evidenciava uma vontade do Estado republicano de fazer uma propaganda de um país moderno, civilizado. Então, olha que bonita essa questão. Ela é sobre a independência, mas não é. Ela é sobre um uso da independência. E para fechar a nossa aulinha, eu vou te dar umas dicas finais, de novo, imagens. Olha, essa é bem recente, essa questão. Unicamp 2023. Ficou um colorido e um pouco exagerado aqui. A primeira missa do Brasil, do Vitor Meirelles. Aqui qual é a ideia? Olhar a data, né? Porque um quadro, ele mais fala sobre o período em que ele é pintado do que sobre o período que ele pinta. Então esse quadro, ele não fala só sobre a primeira missa, ele também fala sobre 1861, quando ele foi pintado. Por que que em 1861 a primeira missa é resgatada e pintada desta forma? Aqui exigia do aluno já ter visto talvez esse quadro em sala de aula, comentado. Quer dizer, qual era a ideia do quadro? De que o Brasil tem uma origem harmônica. Brancos, indígenas, todo mundo ali pacificamente ouvindo missa. Então o quadro criava, no século XIX, um mito de origem, uma origem pacífica, sem conflitos. Aliás, né, a natureza parece uma moldura, que emoldura essa origem do Brasil. Os indígenas muito próximos da parte da natureza, como se fizessem parte da paisagem. Então, o quadro, na verdade, cria um mito da origem do Brasil. Uma natureza que emoldura e diferentes povos que harmonicamente se juntaram. Sabemos que a coisa não foi bem assim, mas o quadro criava esse mito romântico de origem. Só que a Unicamp colocou outra imagem, também no século XIX, do grito do Pedro Américo, a independência ou morte, ou brado do Ipiranga. Um quadro que foi pintado 66 anos depois da independência. Então aqui, olha que interessante, isso aqui não é a independência, é uma visão sobre ela, é a criação de uma imagem, de novo, de uma espécie de nova origem. O primeiro quadro é a origem do Brasil, e o segundo é uma nova origem independente. Então olha que legal, a Unicamp no fundo está fazendo uma questão de narrativas de origem. Temos narrativas de origem, a missa como primeira origem, e a independência como novo começo, um recomeço, uma nova origem. Pronto, aí a gente vem, né, aqui tinha um comentário, né, observe as imagens e tal, estas pinturas inseriam-se em políticas de memória. Quer dizer, o que é uma política de memória? O que deve ser lembrado, o que deve ser contado, o que deve ser narrado. Que construíam e traduziam valores fundamentais das identidades nacionais. Elas ensinavam sobre as origens da nação e estabeleciam referências identitárias. Identitárias em que sentido? Se essa é a minha origem, então eu sou herdeiro disso. Eu sou herdeiro dessa narrativa, né, que acabou de mostrar. Então aí a gente vai fechando a aulinha. Quais os 4 passos então que eu selecionei como mais importantes para encarar a prova? Ó, os 4 passos importantes. Primeiro, identificar o conteúdo. Fascismo de Mussolini, o bolchevique, Guerra Fria, Centenário da Independência. Faz isso que eu te falei, lê com calma, segura a ansiedade na hora, segura. Não vai lendo as alternativas. Grifa o texto, puxa a flechinha, recruta o que tu sabe. Tu tem coisa lá, aqui, ó. Na hora vem. Eu não acredito nessa coisa. Não é que eu não acredito, eu sei que acontece. Mas assim, ai meu Deus, deu branco. Se ficar muito nervoso, dá mesmo. Por isso que é importante chegar na hora e... Calma, que aqui dentro vai vir coisa do Fundamental 2 na tua cabeça. Segue. Aí recruta o teu conhecimento, então identifica a questão, recruta o que tu sabe,
traz o teu conteúdo, dialoga com a prova. A Unicamp quer isso, que o aluno seja capaz de dialogar com a prova. Esses 3 pontos, tudo antes de ler a alternativa. Antes de ler a alternativa. Produz um certo conhecimento, fala, tá, é isso, a análise é essa. Aí tu vai para as alternativas. E lá na alternativa, tu vai identificar o conhecimento que tu mesmo produziu durante a prova. Aí sim, tu lê as alternativas e assinala a que vai dialogar com a análise. Né? Então, olha que legal, é uma prova elaborada. Né? Aquele papo, é só ler. Não, não é só ler. É ler, é identificar, é fazer uma análise, dialogar com o teu conhecimento, produzir um conhecimento na hora da prova. E não esquece, a Unicamp sempre dialoga passado, presente, as questões que estão em pauta, em alta, tá bom? E aí, então, eu desejo a vocês, só uma dica final, tu vai ouvir no meio do caminho que frase de gente durante a tua vida, né? Tu vai ouvir que a Unicamp não é para qualquer um. Essa é a hora de tu dizer, então é para mim. Se não é para qualquer um, é para mim. Então, a Unicamp é sim uma universidade que está de portas abertas, ela quer que tu entre aqui. Eu não vou ficar falando, mas eu tenho uma origem de familiar muito simples, muito humilde. Vim fazer Unicamp e eu posso te dizer, o estudo transforma. O estudo transforma não só a parte material do indivíduo. Eu estudei e consegui comprar uma calça, não é isso. Também transforma a parte interna do indivíduo. Né? Então, a Unicamp é uma universidade que ela te espera para que tu passe por essa transformação, seja ela material ou imaterial. Então, venha com tudo, eu quero te ver aqui, e aí, comentário de gente nerd, né? Coisa de gente nerd. Não, mas o efeito é mais bonitinho que esse, calma. Né? Então, agora sim, a força, né? Que a força esteja. Obrigado, beijinho para vocês e bom café. Valeu. Valeu. Obrigado, professor Marcos.